Bom dia, paz, bem, todo tipo de saúde a todos nós também. Hoje são 7 e pouco da manhã, né? Deixa eu ver aqui certinho, 7h24. E eu resolvi fazer mais cedo, porque tem outras coisas. E como é importante, né? A importância da gente acordar, abrir os olhos, se espreguiçar, respirar, encher os nossos pulmões, o diafragma com oxigênio, né? E retirar do nosso organismo o gás carbônico. Como é bom agradecer que Deus mandou uma chuvinha para aguar as plantas, para aguar um pouquinho nossas plantinhas. O frio, gente, nós estamos na estação inverno aqui no hemisfério sul, né? Temos que aceitar. E o nosso inverno não é tão rigoroso como em alguns outros países. Mas vamos ao nosso levando a palavra. Sei que você está aí precisando. Às vezes você necessita. Então, necessariamente, a gente tem que agradecer a Deus por mais um dia, por mais, né, assim, abrir os olhos, saber que a gente tá bem. Tudo bem, nós temos os nossos problemas de saúde, mas se a gente olhar para os lados, não precisa nem olhar para trás, olha para os lados, quantas pessoas estão precisando bem mais, né, do que nós. E lembrar aquilo que fala o Padre Marcelo, não nos metermos, né, com coisas. Se a gente vê coisas erradas, orar, simplesmente orar. Isso é o mais importante. Tá bom? Vamos ao nosso aqui, porque é importante, né? A gente tem que saber levar realmente a caridade, o amor, a compaixão a todas as pessoas e não ficar com disse-me-disse. Deixa pra lá as coisas, vamos entregar tudo nas mãos de Deus, tudo, nossos filhos, nosso esposo, né? Nossa vida, nossa casa, até nossos animais, entregar todos nas mãos de Deus. Muito se fala de amor nesse mundo, mas o amor de Deus tem muitas facetas. Leia 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. A caridade é paciente, a caridade é bondosa. Não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo perdoa, né? Na Bíblia, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em outras traduções, usa-se, em vez de caridade, a palavra amor, que são sinônimas. Se queremos amar de verdade, temos que ter estas características que Deus nos deu de graça, né? E se a gente ler todo o capítulo 13, né, de 1 Coríntios, nós vamos perceber que a vida tem que ser dada. Deus nos deu a vida gratuitamente, Deus nos deu o amor gratuitamente. E outra,
lembrar sempre que ele nos deu o livre arbítrio, certo? Então pensem nisso, vamos pensar. E se fosse comigo? Se você vê uma situação estranha, e se fosse comigo? Ore no seu trabalho, ore nos seus estudos. Hoje em dia as pessoas não rezam mais para simplesmente estudar, absorver a sabedoria. Ore naquele momento de estudo, sim, é importante, né? Aquele estudo vai te proporcionar o quê? Né? Para quê? Vem as dúvidas do que eu vou fazer. Que nem eu fiquei muito chateada, triste mesmo, quando minha filha mais velha, no último ano de faculdade, largou a faculdade de dança. Até hoje eu sinto, porque ela é uma bailarina excepcional. Hoje trabalha no mercado, no comércio. É muito difícil para mim. Mas a vida é assim. As escolhas não são minhas, são deles, né? Mas o estudo é importante para todos nós, tá? Estude. Se você está em algum lugar, né? Estude certinho o que é aquele lugar. Estude tudo que precisar, tá bom? Vamos à nossa palavra. Ontem li para vocês o capítulo 4, do versículo 39 ao 50. E com isso, terminamos o capítulo 4 de 2 Macabeus. Lembrando o seguinte, que nós vimos lá emboscadas, né? Até aqui nós vemos emboscadas, inveja, né? As pessoas querendo se apoderar de algo, né? E fazendo mal aos próprios co-cidadãos. Então, a gente tem que pensar o que nós estamos fazendo mal para o nosso próximo, o que eu estou fazendo mal para minha família, né? Então, a gente pensar sobre isso, não fazer emboscadas, sabe? Não querer o mal, querer o bem, mostrar o bem para os outros, ser exemplo, buscar sempre a Cristo. E se a gente errar, pedir, né, que o Espírito Santo nos transforme, nos dê uma transformação, tá bom? Então, vamos ao capítulo 5, que também é separadinho, né? Ele é um texto menor, mas ele é separado também em outros mini contextos, tá bom? Fim miserável de Jazão. Por essa ocasião, Antíoco organizou sua segunda expedição ao Egito. Aconteceu que em toda a cidade e por mais de 40 dias apareceram, correndo pelos ares, cavaleiros vestidos com ouro e armados com lanças, cortes armadas, espadas desembainhadas, esquadrões alinhados para a batalha, perseguições e choques de um lado, e do outro movimentos de escudos, florestas de lanças, tiros de dardos, armaduras resplandecentes de ouro e couraças de todo o gênero. Portanto, todos rezavam para que tais aparições se tornassem em seu favor. Espalhando-se a notícia, aliás, falsa, da morte de Antíoco, Jazão tomou consigo ao menos 1000 homens e atacou a cidade de improviso. Os cidadãos correram de todas as partes aos muros, mas ele por fim apoderou-se da cidade.
e Menelau fugiu para a Acrópole. Jasão massacrou sem piedade seus próprios concidadãos, esquecendo-se que uma vitória ganha sobre compatriotas é a maior das desgraças. E agiu como se alcançasse o troféu dos seus inimigos e não dos seus congêneros. Todavia, não lhe foi possível conquistar o poder colhido, porém de sua maquinação a vergonha, e retirou-se dos amonitas. Pereceu, enfim, miseravelmente, porque, acusado junto de Aretas, rei dos árabes, fugiu de cidade em cidade, e perseguido por todos, detestado como violador de leis, desesperado como carrasco de sua pátria e de seus concidadãos. Foi levado para o Egito. Aquele que tinha lançado fora de sua pátria tanta gente pareceu numa terra estrangeira, tendo ido para junto dos espartanos, com a esperança de ali encontrar um refúgio por causa do parentesco. E após ter exposto tantos homens ao sol, sem expulsá-los, não foi chorando por ninguém e nem recebeu as honras dos funerais, nenhum lugar no túmulo de seus pais. Né? Aqui as pessoas, né? Quantos aí ele estava indo contra o seu próprio povo, né? Jasão. E aqui já tinha notícias falsas, vocês viram? Vamos dizer, de 150 a 100 anos antes de Cristo, já havia notícias falsas. Vocês viram aqui, ó. Resplandecendo, maquinação, vergonha, poderoso. Anjo com cidadãos, a maior desgraça. Espalhando-se a notícia, aliás, falsa, da morte do rei Antíoco, Jasão tomou consigo ao menos 1000 homens e atacou a cidade de improviso. Gente, já havia notícias falsas. E a gente vê tantas notícias, né? Eu assim, cansei de ver notícias. Claro, a gente está vendo aí, eu não vou dizer para vocês que, olha, eu sempre brinco assim, sempre falei assim, Bolsonaro é um ogro, foi um ogro tal, mas do jeito dele, ele conduziu. Só que, infelizmente, a mídia cortou, editou muitas coisas da fala dele. E o pessoal só fala dele. 20 e poucos anos do governo do outro, o que realmente nós colhemos? Pessoas que dizem, plagiaram seus estudos, fizeram plágios de seus TCCs, outros nem, como eu disse da minha filha, nem sequer se formaram em economia e são ministros aí do quê? Da grana, né? Das finanças aí do Brasil. E como o Brasil tá? Trump é outro narcisista. Quer as coisas, né, tal. Putin, outro. Quer dizer, as pessoas são pobres, vão crescendo, vão chegando ao poder, tem, por exemplo, auxílio de uma pessoa mais abastada, né, que tem, e de repente fala assim, poxa, os empresários são todos porcos. Será que são? Será que a gente pode dizer que nem um monte de empresários financiou aí pessoas que hoje estão na política?
E essa pessoa hoje fala mal dos empresários. Nós precisamos desses empresários para trabalhar. Que nem eu vejo, tem um rapaz que eu sigo nas redes sociais, ele mora na China. Gente, o que ele vem falando do que está acontecendo é de deixar a gente maluco. Porque o governo lá é comunista, né? Nem a gente tem que saber. A primeira coisa que a gente tem que buscar é Deus. E feliz a nação cuja Deus é o Senhor. Só digo isso. Entregar nossas vidas para Deus. Hoje, olha, que nem Léo Áquila quer atacar a família. Que nem eu vi um vídeo dele falando que ele quer acabar com a família. Ele veio da onde? Ele veio de qualquer lugar? Ele é ET, apareceu aqui? Não, ele veio de uma família. Se o pai não assumiu ou alguma coisa, problema lá deles, lá do passado. Mas ele falar hoje, ou ela, né, que agora é, né, falar, mas temos que atacar a família. Gente, todos estão atacando a família. Isso vocês não estão percebendo. Esse governo é um governo, os comunistas querem atacar igreja, família, né? E não estão nem aí. E fora os narcisistas dos outros lados, mas vamos e venhamos. Quando se cortar a fala lá de Bolsonaro, muitos se esqueceram dos primeiros vídeos do Drauzio Varela, lá da Covid. Ele é médico, meu. Ele falou, não, é uma gripezinha que vai vir aí, não precisa se preocupar, não. E o Bolsonaro falou, vamos cancelar o carnaval, porque tá difícil, vamos cancelar. O que aconteceu? O próprio Dória aqui, não, vamos levar o carnaval. E o Dória já tinha ido na China, né? Ele é empresário, já tinha ido na China e tal. Então, são coisas assim que a gente esquece. E não podemos esquecer, não. Perdoar sim, né? Eles erraram, todos erram, eu erro, você aí erra. Agora, enquanto eles lá se banqueteiam na mesma mesa, nós, povo, estamos brigando por causa deles? Acorda, gente. Vamos deixar para lá. Mas vamos lutar pela família, pela igreja, pela segurança, policiais, médicos, profissionais da segurança pública, da saúde e da educação deveriam ganhar bem mais do que vereadores, do que deputados, porque fazem mais. Claro que hoje em dia, muitos professores, né? Infelizmente eu falo, meus colegas, tá na hora de vocês acordarem também, né? Eu orava o Pai Nosso dentro de sala de aula. Isso dando aula de matemática ou ciências. E aí? Pensem nisso. Vamos então. Hoje eu estou com muitas reflexões, mas não vamos nos atear a tantas elas. Vamos então ao capítulo 6 de Apocalipse. Primeira sessão da parte da profecia. Execução dos decretos do livro sobre todo mundo. O livro selado, né? Com aqueles 7 selos. A abertura do livro dos 7 selos. Ruptura dos 4 primeiros selos. Os 4 cavaleiros. Olha o que está acontecendo. Preste atenção ao mundo. Depois viu o cordeiro abrir o primeiro selo.
eu vi o primeiro dos 4 seres vivos clamar com voz de trovão: vem! Vi aparecer então um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele partiu como vencedor para vencer ainda. Quando saiu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo clamar: vem! Partiu então outro cavalo vermelho, e aos que o montavam ao que o montava foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo clamar: vem! E vi aparecer um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi então como que uma voz clamar no meio dos 4 seres vivos: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do 4º ser vivo que clamava: vem! E vi aparecer um cavalo amarelado, e o seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. O versículo 9 em diante leio depois, porque ele ficou subdividido aqui. Gente, olha só, 4 cavaleiros, né? Um querendo vencer, já era vencedor, querendo ser mais vencedor, ter mais poder ainda. O outro, né, tirar a paz. O que está acontecendo no mundo? As coisas se invertendo muito, os mimimis aqui no Brasil, que não se pode falar mais nada, né? As drogas que tiram a paz das mães, né? Enfim, tudo isso acontecendo. Daí, a questão do preço dos alimentos. Alguns países não têm o que comer realmente, né? Não tem ali os seus grãos, arroz, feijão, sabe? Os seus grãos para comer, e tudo muito caro. E depois a questão das doenças. Hoje em dia, quantas doenças têm aparecido? E com o derretimento, né? Aí, devido à questão climática, quantos seres vivos, como bactérias, ou a questão de vírus, que aqui são inertes, mas eles se reproduzem quando acessam um outro organismo. E daí ocorrem doenças inexplicáveis. Isso não tem chocado você? Não está acontecendo? Mas é isso. Nós estamos vivendo aí uma era que precisamos cuidar e muito para que nós possamos viver em paz. Fiquem com Deus, seja transformador da sua vida, da sua casa. E desculpa se eu falo demais. Paz
bem e todo tipo de saúde a todos também.